Esta vida, quando a morte ao teu lado. A paz do Senhor, irmãos. Estou aqui no Praça A. As últimas gravações que eu fiz aí nos últimos dias com aqui, infelizmente não deu certo. Acabou. O celular rompendo as gravações, sumiu algumas, outras voltou. Mas amém. Os irmãos estão ouvindo essa pregação, que Deus abençoe. Pode ser muito pra ti. Hoje Cristo te quer libertar. Procura a paz neste mundo. Tem prazeres que passam e vão, mas na última hora da vida eles jamais te satisfarão. Por acaso tu riste, oh amigo, quando ouviste falar de Jesus, mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte da cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Te quer libertar. Tens manchada tua alma e não pode. Saudações de paz, em nome de Jesus Cristo. Um bom dia de salvação a todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. O Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja glorificado.
Em nome de Jesus Cristo, venho nessa manhã anunciar as palavras que estão escritas neste livro, a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso, e que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Conforme Romanos fala no capítulo 1, versículo 18, porque não me envergonho o Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, do grego, do judeu, romano, do gentil e etc. O poder de Deus para salvar é o Evangelho, do qual me faço servo em nome daquele que há de vir. Assim, nesta manhã são anunciadas essas palavras. O que há de vir virá brevemente e não tardará, o Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler a mensagem na carta, ou melhor, no livro de Tiago, está escrito, na verdade, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, está escrito: bendito seja o Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua graça, a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança e pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardado nos céus para vós. Bendito seja Deus, o Pai, que nos deu a salvação por meio de seu Filho amado, a Jesus Cristo, a qual foi ressuscitado ao terceiro dia dentre os mortos, vencendo a morte para nos dar a salvação, para nos remir de nossos pecados, e assim por meio dele, por meio de seu sacrifício, nos tornando justificados, purificados no arrependimento, a qual por meio de Jesus nós obtemos o verdadeiro arrependimento para remir e perdoar os pecados. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 1 que grande é a misericórdia a qual nos gerou de novo. Quando Jesus ele falou a Nicodemos que nascer de novo era necessário, Jesus falava justamente isso aqui, que está escrito em 1 Pedro, que de novo nós devemos ser gerados em Deus, isto é, de uma semente eterna, uma semente incorruptível, a semente que vem da palavra de Deus, o novo nascimento é da água do Espírito. Essa é a herança que Deus preparou, e essa é a esperança para aqueles que também em Jesus Cristo buscam e perseveram a tão gloriosa salvação. A nossa esperança é a vinda de Jesus Cristo. Deve ser a tua esperança o dia do Senhor, porque tudo nessa vida é de passar. Momentos passam, tudo nessa vida passa, porém aqueles que fazem a vontade do Pai permanecem para sempre. Jesus falou que somente os que fazem a vontade do Pai herdarão o reino de Deus. Em Mateus, Jesus falou: nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino de Deus, mas os que fazem a vontade do meu Pai. Esse é o requisito para alcançar a tão gloriosa salvação de Deus, fazendo a vontade do Pai. O que é fazer a vontade do Pai? Obedecer a sua palavra, obedecer as suas instruções dadas por meio do Evangelho. Isso é fazer a vontade do Pai. E a vontade de Deus ela é boa,
sendo perfeita, sendo a vontade de Deus agradável. Deus anuncia a todos e em todos os lugares que se arrependam, enquanto Ele tem determinado o dia que há de julgar o mundo por meio de Jesus Cristo. E disso Deus deixou certeza, ressuscitando do meio dos mortos. Então uma coisa que Deus deixou certeza é acerca do dia do juízo do Senhor para com os habitantes da terra. E a Bíblia diz, no livro de Apocalipse: ai dos moradores da terra, ai dos moradores da terra, porque o diabo vem através com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Essa expressão na Bíblia de ai é um ai de tormento. Ai dos moradores da terra, porque o diabo vem até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. É uma expressão de um lugar de tormento, é um ai de sofrimento. Os ateus, falsos cristãos, ateus que negam o inferno, negam a veracidade das palavras de Jesus, negam a Bíblia como verdadeira. A Bíblia fala no livro de 1 Pedro que a nossa esperança é pela ressurreição de Cristo para uma herança incorruptível, incontaminável, que não pode se findar. Deus deixou uma herança gloriosa, e a herança de Deus por meio de Jesus Cristo é a salvação. A aquisição da salvação é o maior dos maiores bens que o homem pode acumular e pode alcançar. A salvação é uma das maiores aquisições que o homem pode almejar e que ele pode desejar. Não há outra aquisição maior e mais rica do que esta, com a Bíblia diz, a salvação. A palavra do Evangelho nos promete que por meio do sacrifício de Jesus Cristo temos a aquisição da salvação por meio da remissão dos pecados. Sabemos que Jesus ele veio nos remir dos nossos pecados, e a única forma é arrependendo-se deles, é se tornando para Deus. A única forma de ser remido dos pecados é reconhecendo tais atos e abandonando tais iniquidades. A única forma de nós sermos remidos, purificados de nossos pecados diante de Deus. A herança incontaminável, a Bíblia diz, incorruptível, cujo qual é o reino dos céus, cujo qual é a salvação. É um dos patrimônios maiores que o homem pode ter. É uma das maiores riquezas que o ser humano pode alcançar. Será que todos conseguem ter esse ponto de vista? Será que todos almejam essa riqueza? Porque quando se coloca na balança, vemos que uma riqueza incorruptível, por ela as pessoas estão dando a sua vida, por ela as pessoas estão entregando sua salvação, e por elas as pessoas estão fazendo males, estão destruindo a si mesmo, o seu próprio entendimento, destruindo uns aos outros, por causa de algo que há de passar, uma vida terrena, dinheiro, conquistas, carros, casas. A Bíblia fala que tudo isso, tudo nesta vida há de passar, porém aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar
no último tempo, em que grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Pela fé nós somos guardados. Mediante a fé, a Bíblia diz que o Senhor Deus, Ele nos guarda das tentações, não nos livrando de sermos tentados, mas nos livrando de cair, não nos livrando das tentações, mas nos dando graça para resistir, porque a Bíblia fala que é necessário para que nós sejamos contristados com várias tentações, para que a vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e se ache em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Por isso, mediante a fé, Deus nos guarda. Mediante essas palavras, nós temos de Deus um amparo. E que amparo que é esse? Para aqueles que perseveram em Jesus Cristo, tão somente nele esperam. Deus, Ele guarda os dias maus, para que naqueles dias maus possam suportar dias de aflições, dias de perdas, dias maus que nos sobrevêm, dias de trevas, onde o pecado de tão longe nos rodeia, como um ácido maligno para nos tragar e para nos arrastar para baixo. Mas a Bíblia diz que pela fé nós também somos provados, para que assim possamos ser achados de Deus, aprovados. Somos provados para que então, se assim conseguirmos suportar firmemente, nós possamos encontrar de Deus a aprovação. Só tem um a qual você deve se preocupar em buscar a aprovação. E esse é Jesus Cristo, o Senhor da glória. O único pelo qual nós devemos buscar ser aprovado. E se Ele não te aprovar, meu amado, você estará perdido. Todos que não obtiverem de Jesus Cristo a aprovação estarão perdidamente condenados. Por isso, examinar a si mesmo é algo que a Bíblia ensina. Em Coríntios 13, versículo 5 diz: cada um, pois, deve examinar a si mesmo, para ver se já não estão reprovados diante de Deus. É um dever do ser humano, e na verdade é algo que Deus requer, que nós cheguemos ao conhecimento da verdade. E que verdade é essa? Senão as próprias palavras de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Como Jesus exclama isso dizendo em João 17, versículo 17: a tua palavra, Pai, esta é a verdade. E esta verdade é o que anuncia aquilo que há de vir. Esta verdade, esta palavra anuncia as coisas que brevemente acontecerão. Esta palavra anuncia acerca da eternidade, acerca do destino do inferno e do pecado, a qual tão de longe nos rodeia, nos tragando para levar à perdição. Essa palavra nos isenta de sermos diante de Deus leigos e inocentes. Essa palavra é um alerta de Deus. Essa palavra aqui é a Bíblia, a mensagem de Deus. É um grande aviso pela terra, chamando e convidando e alertando todos os pecadores para se arrependerem e para se tornarem a Deus, porque isso é agradável a Deus, em que o homem, mesmo sendo tentado em seus pecados, ele possa ainda assim se refugiar em Deus
e não buscar satisfazer-se no pecado para obter mais uma satisfação, mais um alívio, porque o alívio não está em se embriagar, o alívio não está nas bebedeiras, o alívio não está no adulterar, o alívio não está em algum pecado, mas em Mateus 11:28 diz que o alívio está em Jesus Cristo. Jesus fala: vinde a mim os que estão sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. O nosso alívio é Cristo, Ele que é o nosso alívio. Se embriagar é apenas mais uma forma de pecar e contaminar a sua alma. Se refugiar em bebedeiras é apenas mais uma maneira de enganar a sua consciência e contaminar a sua alma diante daquele a quem você terá que se apresentar para prestar conta diante dele no meio do corpo. Mas a palavra do Senhor fala que Deus, Ele nos guarda pela fé, se tão somente nele almejamos e buscamos, e nele está nossa esperança. E a nossa esperança é a vinda do Senhor. E sabendo que esse tempo está se aproximando, pois o tempo do Senhor está se aproximando. O grande dia do Senhor está se aproximando. Eu não sei se você que me ouve tem percebido, mas os dias são maus. O tempo do Senhor está se cumprindo. A palavra profetizada tem se cumprido a cada dia mais. A Bíblia fala em Apocalipse: quem está firme, firme-se mais. Quem é justo, justifique-se mais. Quem é santo, santifique-se mais. Quem está sujo, suje-se mais. Eis que cedo vem o galardão para dar àqueles que vencer. O galardão de recompensa de Jesus para aqueles que vencer as tentações do pecado é a salvação, vida eterna, vida com abundância. E é isso que nesta manhã, é isso que nessa hora está sendo anunciado: a salvação por meio de Jesus Cristo. Não a falsa salvação. A falsa salvação é por meio de uma religião. E homem nenhum pode ser salvo por religião alguma. A falsa salvação é por meio de religião, e sabemos que ninguém salva pelas obras da lei. Ninguém salva-se pelas tradições. Ninguém salva-se pelo costume religioso. Mas, segundo o que de Cristo ouvimos na sua palavra, nisso nós temos acesso e alcance da salvação. Jesus anunciou que sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus anunciou que sem santificação do corpo, da alma e do espírito, e a paz com todos, ninguém verá a Deus. Jesus anunciou que aqueles que perseverarem até o fim, nessas palavras, eles serão salvos. A Bíblia fala que por essa promessa, essa aqui que nós temos, no meio da palavra de Deus, os antigos, eles perseveraram na confiança de uma fé que ainda não se via, de coisas que ainda iriam se cumprir. E essa é a esperança que manifestou-se por meio de Jesus Cristo para aqueles que assim o creem e temem. A salvação, ela está diante de você para aqueles que assim buscam. Jesus, ele fala em 1 Pedro capítulo 1, versículo 6, que em vós grandemente vos alegrais ainda agora, e portanto sendo necessário que sejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo.
o ouro é provado no fogo, para que, como a pedra preciosa, ele possa ser encontrado. A preciosidade de Deus para com o homem está na alma. A única preciosidade que Deus encontra no ser humano está na alma. E é justamente ela que a Bíblia diz que é incorruptível e eterna. Por isso Jesus ele fala que uma alma vale mais do que o mundo todo. Porque assim como o ouro sendo provado no fogo, para que se descubra a beleza que é naquela pedra preciosa, assim Deus ele prova cada um que se encontra na fé, para que sejam de Deus aprovados, sejam por Deus lapidados, para tornarem-se diante de Deus pedras preciosas, para se apresentar diante do Rei dos Reis, a qual nós estaremos para se assentar na mesa dele. Isso é, se nós vencermos, nos assentaremos na mesa do Rei. Aquele que for salvo se assentará na mesa do Rei. Porém, nunca verão a mesa do Rei, nunca se assentarão na mesa de Cristo, os quais amam esse presente século, os que amam o pecado, os que amam os prazeres do pecado, nunca se assentarão na mesa de Cristo. Por isso, Isaías fala: busca o Senhor enquanto se pode achar, e o invoque enquanto está perto, e deixando os ímpios também seus maus caminhos, e se tornando para Deus. É a única maneira de nós garantirmos que um dia nós vamos nos assentar na mesa do Rei, e que com Ele estaremos para cear, e cearemos junto dele, é perseverando nele, achando encontrados os caminhos de acordo com as suas palavras, a palavra do Senhor, a qual foi revelada segundo a vontade de Deus, a qual foi pregado segundo a vontade do Senhor dos Exércitos. Jesus, ele fala: o qual não havendo visto, a mais no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé e a salvação da alma. É nisso que consiste a vida. A vida não consiste somente em trabalhar, guardar, pagar conta, e depois o que sobrar, gastar com alguma coisa e depois descansar. Essa vida é um curso de uma vida comum, mas no fim desse curso existe uma eternidade, a qual as pessoas estão ignorando e estão se esquecendo. O comer e o beber faz parte dessa vida, mas quando esta vida deixar de existir, esta alma sair deste corpo, uma vida eterna, ela estará diante de cada um, ela estará diante de cada um de nós, diante de cada um dos que ouvem. Esta vida eterna será baseada no que a Bíblia diz: o descanso eterno em Deus, na Nova Jerusalém, e o tormento eterno, o lago de fogo e enxofre, onde a fumaça do tormento jamais deixará de subir ante a face de Deus. A realidade é o que a Bíblia diz, que não pode ser trocado pelo que a religião diz, e que também não pode ser colocado abaixo de qualquer religião, mas a mesma palavra não declara nenhuma religião fundada por Deus, por meio de Jesus, e nem por meio de nenhum dos apóstolos de Deus, mas anuncia a doutrina de Cristo, o ensinamento de Jesus Cristo para a salvação dos que crêem. E esta tão gloriosa salvação é anunciada hoje por meio das palavras de Jesus, que manda que todos se arrependam, a qual Jesus anuncia que todos venham arrepender-se de todos os seus pecados, de todas as iniquidades, deixando toda avareza, deixando toda idolatria, deixando todo orgulho, e toda soberba, toda mentira, e todo engano, deixando toda bebedeira, e toda imoralidade, todo sodomismo, toda homofetividade,
e toda a ganância, e se tornando a Deus, que é benigno, misericordioso, em perdoar e em salvar. É a única maneira de obtermos a salvação. Entendendo que o curso de nossos caminhos, estando opostamente do que a palavra de Deus diz, nos faz caminhar a condenação. Mas caminhar, segundo a palavra de Deus, nos faz caminhar e deleitar em verdes pastos. Em Salmo 23 diz que deitar nos faz o Senhor em verdes pastos, e descanso nós temos no Senhor por meio de suas palavras. Por isso o nosso descanso não é no sábado, o nosso descanso é o Senhor. Quem é o descanso para a sua alma? É um dia da semana ou é Jesus? Porque a Bíblia diz que nele está o nosso repouso. Lá no livro de Mateus 11, 28 ele diz: vinde a mim os que estão cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Onde que está o seu descanso? O meu sábado se chama Jesus Cristo. O descanso da alma está na pessoa de Cristo. Não está em nenhum lugar na terra. Não está em um dia específico determinado pelo homem. Porque Deus descansou no sábado, mas Deus criou a terra e você criou o quê? O que o homem criou para ele entrar no repouso do descanso? O descanso de Deus foi apenas a contemplação daquilo que ele criou. Foi apenas para contemplar a sua criação. Deus não é um ser que se cansa. Mas o sábado de Deus era, segundo a lei, para contemplar aquilo que Deus criou, para glorificar Deus. Só que vindo Jesus cumprindo a lei, não anulando, mas cumprindo a lei. A Bíblia diz no livro de Romanos que o fim da lei é Cristo, para aqueles que nele perseveram, para aqueles que nele buscam e almejam a salvação, da qual a salvação inquiriram, trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando o tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. A salvação, por meio da pregação dos profetas, anunciava Cristo como Salvador. E a pregação dos profetas que anunciava Cristo como Salvador sempre apontou a cruz, que é o meio que nós temos de expiação de nossos pecados. O bandido na cruz, que nós conhecemos muito bem essa história, não é uma mensagem que te dá a justificativa para você pecar até o último momento de fôlego de vida e ser salvo. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A mensagem que coloca dois malfeitores crucificados e Jesus no meio dos malfeitores ensina algo interessante que está escrito: que aquele homem estava crucificado juntamente com outro malfeitor, juntamente com Jesus Cristo, e ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu paraíso. A Bíblia diz que ele estava o quê? Crucificado. E Jesus, ele falou: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Ou seja, Jesus o colocou no paraíso, mas Jesus não livrou das consequências de seus atos. Jesus o colocou no lugar de descanso, mas não livrou ele do tormento, do sofrimento, da morte. Não livrou ele de pagar pelos seus erros, pelos seus crimes cometidos. E aquele homem foi crucificado pelos seus feitos, mas Jesus nenhum mal fez. Jesus nenhum tio da lei ele tropeçou. Jesus em nada ele foi encontrado em falha. Mas aqueles que foram crucificados junto de Jesus, eles mereciam pelos seus feitos. Embora que aquele homem reconheceu seus erros e achou graça e misericórdia de Jesus, significa, amado, que Jesus ele perdoou seus pecados,
mas as consequências sempre virão dos pecados. Isto é a lei da semeadura. Isso é a lei da semeadura. Aquele que semear na carne ceifará. Aquele que semear no espírito ceifará. Aquele que semear contendas e inimizades, também colherá. Mas aquele que semear no espírito, em Deus, ele colherá o que? A salvação. Então Jesus, ele nos indagou pelo Espírito, pelo seu Espírito, testificando por meio dos profetas acerca do sofrimento a que Cristo enfrentou, aos quais foram revelados para nós, aos quais ministravam essas coisas, e pelo Espírito Santo enviado do céu, a qual foi pregado o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. O Evangelho foi dado segundo quem? Segundo o Espírito Santo. O Evangelho não foi dado por homens. Se foi pelo Espírito Santo, então não foi pelo Papa. Se foi pelo Espírito Santo, então não foi por Allan Kardec. Se foi pelo Espírito Santo, então não foi pela Assembleia, não foi pela Universal, não foi pela Deus Amor, os Mormons, Testemunho de Jeová, mas se foi pelo Espírito Santo, então as palavras de Deus testificam. As palavras de Deus, elas nos dão a confirmação daquilo em que seguimos, se é que nele nós seguimos, e se é que nele nós estamos buscando a salvação. A Bíblia diz que nós devemos examinar a Escritura. Jesus mesmo, ele diz em Mateus: examine, pois, a Escritura. Examinai, pois, a Escritura, porque elas testificam de mim. São nelas que vocês encontram a vida. Nas Escrituras nós encontramos a vida. E essas palavras não testificam de nenhum outro nome, senão o de Jesus Cristo, como Salvador, como intercessor, como mediador, como perdoador e remidor de pecados. O único santo que essa Bíblia testifica chama-se Jesus. E na terra, como santos, a Bíblia só testifica aqueles que seguem a Deus e depois que morrem, seguem a juízo. Deus não chama de santos depois que morrem, mas sim aqueles que perseveram em Cristo até o fim. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1: não sabeis que vós, os santos, há de julgar o mundo, e se vocês, os santos, se acham indignos de julgar as coisas pequenas pertencentes a esta vida, o que dirá julgar os anjos? Veja quem que Deus chama de santo. Você é um deles. Nós não devemos querer ser santo e parecer santo, mas nele, em Cristo, nós devemos ser santificados. Nós não devemos achar que somos santos ou parecer que somos santos, mas nele, em Cristo Jesus, devemos ser achados assim, porque é assim que a Bíblia diz que nós devemos nos apresentar como santos, eleitos de Deus, vocacionados para a salvação, a fim de anunciar também as suas virtudes por meio daquele que morreu na cruz e ressuscitou. Se não ressuscitou na cruz, não pode interceder. Se não ressuscitou, não pode ser mediador. Se não ressuscitou, não tem poder para curar, não tem poder para fazer nada nessa terra. Por isso, a Bíblia fala que todo o poder foi dado na mão de Jesus Cristo, tanto nos céus como na terra. Só este santo a qual nós devemos confiar. Esse é o único santo que nós devemos fazer nossas orações. Esse é o único santo que nós devemos buscar. Esse é o único santo que nós devemos pedir dele a intercessão. Jesus Cristo, o qual é o nosso mediador entre Deus e os homens, mediador de uma nova e eterna aliança por meio do seu sacrifício.
Ele está às portas, Ele está batendo a porta do coração. E se alguém ouve suas palavras, e assim em seu coração abre a porta, Ele entrará, Ele achará e fará morada. A Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. O Espírito à noiva diz: vem. Quem tem sede, diga: venha. E de graça lhe darei da fonte da água da vida. Busque ao Senhor de todo o seu entendimento. Examine a Escritura, busca conhecer mais de Deus. Leia as Escrituras para não ser enganado. Leia as Escrituras para não ser conduzido ao erro de perdição. É um século que muitos falsos profetas e muitos espíritos enganadores têm sido levantados para perdição, para enganar. A Bíblia diz que o diabo ele veio com grande ira até a voz, sabendo que pouco tempo lhe resta. Na carta de Pedro diz: vigiai, sejam sóbrios, vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar. Mas se nele, em Cristo Jesus, estáis escondidos, estáis guardados, e se nele buscam e nele perseveram, nele está guardado a tua alma, e nele está a garantia e o penhor da salvação. O penhor de nossa salvação é o Espírito Santo de Deus, o selo da redenção. Se tem o Espírito Santo de Deus, tem a garantia da salvação. Se não tem o Espírito Santo de Deus, não há garantia da salvação. Se não tem o Espírito Santo de Deus, não adianta uma religião. Nós não recebemos o Espírito Santo de Deus por meio de uma religião, mas por meio das palavras de Jesus, quando assim nos arrependemos dos pecados e guardamos essas palavras a praticar em nosso coração. Se hoje ouves a palavra do Senhor, se hoje ouves a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração, como fizeram no tempo antigo, no tempo passado, pereceram. Mas torne o coração a Deus e arrependa-se, porque logo mais o Senhor virá sobre ti. Ele tirará de ti aquilo que é mais precioso, que é o fogo de vida. Sim, Ele quem dá o fogo de vida a todos. Ele também quem tira. Ele quem dá a salvação a quem o busca. E Ele mesmo quem tem as chaves da vida e da morte, Jesus. Só Ele pode tirar o fogo de vida. Ele quem colocou o fogo de vida, Ele assoprou na narina. Deus, no jardim do Éden, quem assoprou o fôlego de vida? Somente esse pode tirar o fôlego de vida. Por isso a Bíblia fala que ainda que nós nos tornamos incrédulos, Deus, Ele permanece sendo fiel. Ainda que nós não cremos em sua promessa, ela não tarda em se cumprir. Mas Deus sendo benigno, as suas promessas hão de se cumprir. O tempo está se cumprindo. É chegada a última hora. O tempo está se esgotando. É tempo de arrepender-se dos pecados. É tempo de endireitar os caminhos e de se tornar para Deus. Arrependei-vos, convertei-vos, para que então sejam apagados os vossos pecados. Jesus está à porta da cidade de Goiânia. Jesus está às portas dos moradores. Jesus está se aproximando. Se prepare para se encontrar com o Senhor, o teu Deus. Busque ao Senhor de toda a tua força, de todo o seu entendimento. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque a Ele enquanto Ele está perto. Contemplar o semblante de Deus. Somos cristãos
libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus. Paz, irmãos, vou finalizar a pregação aqui. Deus abençoe os irmãos. Se não